Iceberg de acidentes ocorridos no Halloween, curiosidades e bizarrices. Vamos ver o que tá O rolando Dia aqui. das Bruxas, junto com o Natal, é uma das festas mais celebradas no mundo afora. E no Halloween há algo muito incomum, que são as decorações e fantasias, algumas bem feitas, outras feitas no improviso. Mas no caso desse iceberg, não comentaremos sobre fantasias ou coisas básicas que já sabemos sobre esse dia, mas sim falar sobre incidentes que ocorreram justamente nesse dia, em especial pelo dia que esse vídeo vai ser postado, que será bem no dia do Halloween. Então, bora lá! Ué, hoje é Halloween. Por que foi postado esse vídeo? Há 27 minutos. 7 minutos. É meme. Fantasias ou espectros têm o costume das pessoas dizerem que tem, em específico, Agora eu fiquei grilado. Agora eu fiquei grilado. Ué, é Halloween nessa porra hoje. Essa porra aqui que tá rolando. Caralho, cuzão. Halloween é hoje, porra. Segunda-feira, dia 31 de outubro. Eita lasqueira. nesse dia, os mesmos costumam andar entre a gente, meio que ligando o mundo espiritual com o nosso. Então há muitas situações de relatos paranormais relacionados a esse dia. Tudo se dá no início no século XIX, segundo fontes, tudo por conta de uma cultura irlandesa. Porque exatamente Pior que nas antigas tinha bastante história, né, cara? Sobre bruxas, sobre aquela loucurada, fantasma, chupa-cabra, mula sem cabeça. Hoje não tem mais nada, né, velho? Hoje o negócio tá mais seguradinho, né? nesse século a festa do Halloween começou Pelo menos aqui, né? Eu a acho. ser comemorada, mas com o nome de Samhain. Os trajes eram bem simples, sendo apenas alguma máscara branca ou um tecido para cobrir o corpo, com o principal intuito de se juntar com os espíritos que vagavam na celebração. Em quesito de decorações, as casas eram decoradas com carcaças de animais e peles dos mesmos. E com o passar do tempo e a decorrer, os trajes e decorações foram se modernizando, assim se transformando no que conhecemos hoje em dia. A igreja desde muito tempo discordou sobre a comemoração desse dia, falando coisas como a festa ser uma adoração ao capeta, ou anticristo, Alpeta? Não conheço. ou que a própria festa tem o principal objetivo de desvirtuar os jovens como uma festa inocente, mas que por trás contém um misticismo sombrio. Não vou entrar em um assunto muito profundo em relação a isso, porque cada um tira a sua Não sei dizer. Então não posso tirar nenhuma conclusão. própria conclusão sobre esse dia. Essa história começou como uma festa criada pelos antigos colonos celtas britânicos, como uma parte da população celebrando uma festa pagã feita com bruxaria. Por isso sacrificavam pessoas e animais para saber o futuro que eles tinham reservado para todo o povo. E depois disso a festa foi ficando mais leve, se tornando a festa de Samhain, que eu comentei para vocês em um dos tópicos anteriores, mudando assim depois de um tempo para o nome que conhecemos hoje em dia, Halloween. Anteriormente, animais como veados e outros animais pequenos eram sacrificados e usados como decoração. Lamentavelmente, na atualidade, algumas seitas matam gatos pretos como oferendas, sendo triste Eita porra, aí já começou a putaria, né? Aí começou uma putaria sem tamanho para agora. o reino animal. Mas enfim, não gosto muito de comentar sobre essas coisas que envolvem religião, então deixe por conta própria o seu pensamento É. sobre isso. Há várias pessoas que dizem que há lugares ou lugares amaldiçoados que pessoas decidem visitar no Halloween para verificar se de fato o local é amaldiçoado ou algo assim. E há muitos lugares que, se você pesquisar na internet, você já consegue achar, que são supostamente amaldiçoados. Então as pessoas basicamente fazem isso, pesquisam na internet locais com essa temática e vão atrás para visitar. Quem encontra, acha. Só que eu tenho pra dizer. É claro que nesses dias Ah, quem encontra, acha. É muito burro esse cara, né? Quem busca, acha, caralho. Pô, mas é burro, né? Porra, que isso, analfabeto. também tem muitas pessoas que gostam de fazer piada para assustar os outros. Ó, Mas isso é algo bem complicado porque nunca pô, lembra aquela época dos palhaços? Porra, a galera saia vestida de palhaço querendo assustar os outros. Pô, foi uma febre, hein? Caralho, aquela época lá, a febre pegou valendo, hein? Rapaziada se vestia de palhaço e ia dar susto nos outros. Caralho.
Eu não me lembro quando é que foi Nunca isso. se sabe quem são as pessoas que estão sendo assustadas, principalmente nesses vídeos de pegadinha que em grande parte das vezes acaba se tornando em brigas ou até mesmo algo mais sério envolvendo armas. Em um dia qualquer em outubro, uma criança brincava em um parque, quando de repente uma outra criança se aproximou dele e tocou no seu ombro. O mesmo disse que seu nome era Alejandrito e que o menino devia seguir ele, então o mesmo o fez, chegando até uma área um pouco esquisita, porque tinha um túmulo com o nome do mesmo menino que pediu para o outro perseguir ele. De Eita porra, aí complicou. repente, uma mulher começou a se aproximar do local, e a mesma era a mãe do Alejandrito, e que o mesmo já tinha falecido há 9 anos atrás, no mesmo mês, ou seja, em outubro. Eita, meu Deus! Aí fudeu, hein? Porra, complicado essa história aí, hein? Bem bizarro. No dia do Halloween, há um monte de desaparecimentos, principalmente de crianças ou sequestro de pessoas, porque por algum motivo aparente, esse dia é um dia perfeito para cometer crimes. Esse caso ocorreu em Manhattan, nos Estados Unidos, no dia 31, em uma tarde de 1981, porque em um quarto de um hotel, 2 corpos foram encontrados, especificamente de um casal. O proprietário do hotel, alguns anos atrás, já tinha sido preso e foi um dos principais suspeitos, juntamente com David, que também viveu morando por lá. Em um dos quartos, o mesmo era conhecido também como Sam. Olhando assim, ué, o que aconteceu com o vídeo que mudou pra shorts essa porra? A propaganda do YouTube. Ou Satanás, como você queira chamar, que segundo boatos, o mesmo participava de uma seita que sacrificavam pessoas. E depois de ser capturado, e embora todo esse culto fosse real, o homem não tinha nada relacionado ao crime. Sendo assim, até os dias de hoje, se é assassinato continua um mistério, pois o homem, dono do local, também já se comprovou não ser o assassino. Aqui tá bem um exemplo do porquê existem pessoas que não gostam muito de piadas ou pegadinhas de mau gosto. Porque no Canadá, um homem vestido como um cavaleiro medieval matou 2 pessoas e feriu outras 5. O motivo do ataque foi desconhecido, com isso a polícia levou o homem para um hospital psiquiátrico. Do nada. Do nada, vou dar um susto. Incorporou o capiroto nele e saiu matando todo mundo. Só pode dessa porra. Os feridos pensaram que o homem, quando disse palavras de morte para os mesmos, era porque tudo não se passava de uma brincadeira, que ele estaria disfarçado e o objeto que estava na sua mão era uma espada falsa. No fim de tudo, terminou em tragédia. Uma garota estava andando com seus amigos pela rua em uma tarde de outubro. Com isso, uma das pessoas que estavam no grupo propor um desafio, que consistia em ir ao cemitério e colocar uma anotação em um túmulo escrito "Eu estive aqui". Então após isso, uma das garotas que aceitou o desafio do grupo foi ao cemitério à noite, onde foi direto para uma sepultura e colocou o papel. Mas em seguida ela já queria sair dali, porque o local estava bem escuro. Mas o que aconteceu é que ela acabou tropeçando em uma pedra, caindo no chão, e o curioso dessa situação é que quando ela caiu, ela acabou morrendo. E não pela queda, mas sim porque morreu de ataque de coração, com o pânico da atmosfera do local. Eu não tô dizendo que esse tipo de brincadeira não leva a lugar nenhum. No dia seguinte apareceu nos noticiários o ocorrido, quando foram até o local do corpo e identificaram ela. E de forma bem bizarra, próximo ao papel que ela tinha escrito no túmulo, com as palavras "Eu estive aqui". Nossa, caralho. Sinistro, hein? Assim como os espíritos saem para o nosso mundo nesse dia, há algumas histórias que algumas entidades também costumam sair e possuir as pessoas. Tem bem poucos relatos referente a isso, porém existem situações ou vídeos gravados de pessoas que, em tese, ficaram possuídas nesse dia. Mas claro que esses vídeos podem muito bem ser fakes. Afinal, a internet é uma grande poça para pessoas que querem chamar atenção. Porém, fica a seu critério de acreditar sobre a saída dos espíritos nesse dia. Em um Halloween, em 1982, acabou em tragédia, terminando em um assassinato de um casal de terceira idade, porque naquela noite uma pessoa foi até a casa desse casal, para fazer a famosa tradição que as pessoas lá fora têm, de pedir gostosuras ou travessuras. Foi então que o homem abriu a porta e o homem que estava lá fora sacou uma arma com a intenção de cometer um roubo. Após isso, ele entrou na casa ainda apontando essa arma. O dono da casa pensou que a princípio tudo não se passava de uma brincadeira do dia, e por conta disso ele reagiu, tentando até mesmo tirar a arma das mãos do bandido. Contudo, pela reação do homem, o mesmo resolveu dar um tiro que pegou bem na garganta, que o mesmo sangrou até a morte. Naquela mesma noite, infelizmente, o autor desse crime nunca foi encontrado. O mês de outubro há mais casos de atividades envolvendo feitiços, devido a existir pessoas que pagam para amaldiçoar uma pessoa, que por algum motivo as mesmas têm um desentendimento ou algo assim. A questão é que existem locais que têm esse tipo de simpatias ou feitiços, como você queira chamar, mas no Halloween em específico as pessoas costumam fazer bem mais.
Assim como eu mesmo comentei, as fantasias e entidades costumam sair especificamente nesse dia, segundo histórias, mas especificamente o horário que essas presenças se tornam mais fortes é quando chega às 3 da manhã do dia 31, sendo assim é muito mais fácil presenciar algum evento paranormal nesse meio tempo. Um menino japonês que estava nos Estados Unidos resolveu ir a uma festa à fantasia junto com seu amigo que conheceu na internet. Então juntos colocaram uma fantasia e foram até o local. Chegando lá, bateram a porta e ninguém atendeu a eles. Então eles ficaram um tempo esperando, mas nada. Então começaram a pensar na possibilidade da festa ter sido cancelada. E eis então que sai da porta um homem com uma aparência de ter uns 30 anos, armado. Quando ele vê os dois meninos, ele só fala para eles irem embora do local. A princípio, os dois não entenderam nada. Como o Yoshihiro não sabia falar inglês direito, ele não entendeu muito. Além de que o homem estava com um traje de açougueiro cheio de sangue, que fez o menino pensar que era fantasia. Com isso, Yoshihiro se sente seguro para se aproximar do homem, que no mesmo momento disparou nele, matando o menino imediatamente. O seu amigo que estava junto conseguiu fugir. Depois o homem voltou até o local, fechando as portas. Depois do ocorrido e investigações, descobriram que os dois meninos tinham confundido a casa e bateram na porta errada. Eita preula! Puta que pariu! Os caras foram na festa achando que era festa fantasia e tava descobrindo um criminoso. Porra, é pra fuder, hein? É um caso um tanto quanto macabro de se pensar que a morte do menino ocorreu por uma simples confusão de local. Em 2012, na noite de Halloween, naquele dia, John White invadiu uma casa e golpeou a cabeça de uma mulher, nomeada como Rebecca. O mesmo espancou a mulher com uma marreta até a morte, apenas para realizar um dos seus fetiches, fazer sexo com o corpo de uma mulher sem vida. Porra, que isso? Aí é diabólico, né? É coisa do outro mundo. E se isso não é macabro o suficiente e agoniante, o filho de Rebecca, que estava em um dos quartos da casa, ficou sem saber o que estava acontecendo. Então John vestiu um terno convencional e decidiu sair com ele para pedir doces. Depois disso, ele mesmo se entregou para a polícia, em que anos mais tarde foi encontrado enforcado em sua cela. E a verdade é que esse caso é extremamente macabro e frio, e ao mesmo tempo misterioso, porque não se sabe se foi por algum motivo de vingança ou algo assim. Carl Jackson dirigia pela rua para levar sua namorada e seu filho depois de uma festa de Halloween de volta para sua casa, quando alguns jovens jogaram pedras no para-brisa do seu carro, que fez com que Carl perdesse o controle e acabasse batendo em um poste. Irritado, ele saiu para fora do carro para enfrentar o jovem que tinha jogado a pedra. Curtis Stelling, que era um dos jovens, sacou uma arma e atirou na cabeça dele, matando ele imediatamente, que após o ocorrido foi preso, cumprindo uma pena de 20 anos. Infelizmente, um crime de desentendimento que foi levado para outro extremo, ao ponto de uma tragédia. Há uma Do nada, né, velho? Porra, que é isso? história que diz que a verdadeira origem do assassino Michael Myers foi inspirado em Stanley Stiers, em que uma noite no Halloween de 1923, o mesmo matou toda sua família, a qual posteriormente foi capturado e internado em um hospital psiquiátrico. Ainda assim, ele escapou do local e nunca se soube do seu paradeiro, sendo que provavelmente ele ainda estava matando mais pessoas por conta dos casos que começaram a aparecer por volta do local onde o homem fugiu. Essa história é bem convincente com a história do filme e foi discutida por um bom tempo em fóruns. Já parou pra analisar que nos Estados Unidos é onde acontece a maioria dos crimes assim, macabro? Macabro mesmo? Sim, tipo assim, tu olha, que porra é essa, velho? Como é que a pessoa tem coragem de fazer uma coisa dessa? É, Estados Unidos tem alguma coisa de errado lá pra cima lá, meu. Estados Unidos tem alguma coisa de errado E lá. principalmente de sites que relatam histórias de terror ou teorias. Mas mesmo assim, há poucas informações sobre o caso. Por ser bem antigo, até então essa história se torna só um simples rumor. No Halloween, mesmo que já seja previsível, esse dia é o dia em que mais criminosos realizam seus homicídios, como já vimos anteriormente, né? Mas o caso aqui nesse tópico do iceberg, creio que está ligado mais aos disfarces, que permite que as pessoas possam realizar esses atos de forma anônima, sem ninguém saber quem cometeu. E novamente, nos Estados Unidos, entra um Aí, ó. Estados Unidos, velho. caso que pode se relacionar com o tópico anterior. Mas esse evento em si aconteceu na Califórnia, em que dois homens encapuzados supostamente com máscaras de Halloween participaram de uma festa por um tempo, e depois iniciaram um incêndio na mesma festa. Depois de atear fogo no local, algumas pessoas acabaram não resistindo, deixando 3 mortos e 9 feridos, mostrando que algumas festas que têm o tema de terror podem acabar se tornando um completo terror verdadeiro, por conta de pessoas fantasiadas que se aproveitam desse recurso para propagar a maldade.
Esse caso aconteceu no México, em que 3 crianças, uma de 10, outra de 8 e uma de 6 anos, foram mortos a tiros, pelo que parecia ser um homem com um traje de Halloween. As crianças estavam vagando pela rua porque estavam pedindo doces por altas horas da noite, quando sem motivo algum esse homem resolveu fazer essa crueldade. Sendo bem lamentável saber que existem pessoas que matam os outros simplesmente por diversão. Caralho, é uma coisa louca, né, velho? O ser humano, ele é um. O negócio é bruto. O ser humano é. Tem certas pessoas que têm uns distúrbios mental assim que leva a matar com uma frieza incalculável. Incalculável. E tu vê, cara, como os casos nos Estados Unidos, a maioria dos casos é nos Estados Unidos, velho. Acredito que lá é um país muito bom para se morar em alguns aspectos. Mas lá também o cara pensar pelo lado macabro qual existe lá. Sei não, acho que o Brasil tá melhor. Mesmo com essa loucurada